A paz do Senhor, você meu amigo, minha amiga, você que me assiste aí do outro lado, aí no YouTube, na internet, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Você que me assiste, eu sou o evangelista Cláudio Alex, da Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo, ali do Jardim Bertioga. E quero trazer aqui uma reflexão para você, quero trazer uma meditação que você possa ser edificado com a palavra de Deus. E nós entendemos, querido, quando se fala a boa obra de Deus, onde lá no livro de aos Filipenses, capítulo 1 e o versículo 6, que diz que a boa obra, aquele que começou a boa obra, o aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Eu entendo que com este versículo bíblico, esta meditação deste versículo bíblico, trata de nós, queridos, porque a boa obra de Deus somos nós. E nós que somos a boa obra de Deus, ao longo da vida, nós nos distanciamos de Deus, nós nos afastamos de Deus. Tanto é que do pó da terra, o Senhor ele pega uma porção desta terra e forma o homem. Um homem sem vida, um homem sem forma, um ser que não tinha nada a não ser pó, terra e mais nada, sem vida, não tinha vida nenhuma por si só. E nós entendemos, queridos, que quando Deus ele olha para aquilo que ele formou, que ele fez com tanto amor, com tanto carinho, se tornou formoso. Mas aquela formosura não tinha vida nenhuma. Aquela formosura poderia até ter um aspecto, poderia até ter uma forma, mas não tinha algo de precioso. Tinha as mãos dele, fisicamente, mas por dentro não havia nada, somente nada. Aí então, vendo aquela boa obra que ele fez, precisava completar ela. E Deus completa então assoprando o sopro de vida, o qual a cada dia nós temos vida através de Jesus Cristo em Deus. Agora na nossa época, agora na nossa era, a gente entende que Deus, ele forma o homem à sua imagem e semelhança. Então agora eu digo, não é a boa obra de Deus? A boa obra de Deus, eu creio que é lá quando ele forma o homem, a sua imagem e a sua semelhança os formou, diz a palavra lá no livro de Gênesis. E dentro dessa formação ele assopra, ele coloca o Espírito dele na nossa vida. Ao que não tinha forma, ao que não tinha jeito, mas Deus ele foi moldando segundo a vontade dele, segundo o querer dele, e fez a formosura de ser homens e mulheres, ou seres humanos. Mas dentro desses seres humanos precisa ter algo mais de Deus. E Deus então assopra o sopro dele, ele dá a vida dele, ele coloca a vida dele em nós. Só que mesmo esses seres, tendo a vida de Deus, agora tendo a aparência de Deus, tendo a imagem de Deus, ao longo da caminhada, ao longo da vida, muitos destes homens, muitos desses seres, se afastaram da presença de Deus, e Deus então se entristece, Deus então se revolta com o homem, aquela formosura, aquilo que ele formou, aquilo que ele deu a vida, vira as costas para ele, a ponto de o Senhor então, uma das palavras nas Sagradas Escrituras dizer: destituídos estão da glória de Deus. Estão destituídos, perdeu o direito, perdeu a glória, perdeu a direção, perdeu a sabedoria, perdeu a graça de Deus, perdeu tudo. Quando a gente perde a formosura de Deus, a gente perde tudo. Por que a formosura de Deus? Porque nós nos afastamos de Deus, nós distanciamos de Deus, procurando fazer a nossa vontade, procurando fazer o nosso querer, procurando agir conforme aquilo que nós imaginamos, ou aquilo que nós pensamos, e afastamos de Deus, achando que nós temos a razão. Mas Deus é o nosso Criador, foi Ele que formou, foi Ele que produziu, foi Ele que deu a vida, foi Ele que soprou a vida, foi Ele que deu vida para nós.
e ao longo desta caminhada nós nos afastemos da presença do Altíssimo Todo-Poderoso. E quando eu olho para esse versículo lá no capítulo 1 e versículo 6 aos Filipenses, eu vejo que a boa obra de Deus, que pode agora ser aperfeiçoada. Por que aperfeiçoada? Porque Deus, ele envia o seu único Filho para nos resgatar, para nos salvar e nos dar novamente o direito da vida eterna para todo aquele que crê. Então, quando eu olho para esta palavra e olho para esse versículo, eu entendo que Jesus, ele veio para salvar aquilo que havia perdido. Porque ao longo do tempo o ser humano se perdeu, ao longo do tempo o ser humano se afastou, ao longo do tempo os seres se afastaram da presença de Deus e perderam o direito da vida eterna. Mas agora entra Jesus na história. Entra Jesus na história para nos dar novamente, retornar a nós o direito da vida eterna. Quando a palavra diz que destituídos estávamos da glória de Deus, mas agora entra Jesus na história para nos dar esse direito novamente. Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância, e a vida com abundância é através dele. E através dele nós retornaremos o direito da formosura de Deus, e aí então nele existe a perfeição de todo aquele que crê na palavra de Cristo Jesus, a todo aquele que crê no ensinamento de Cristo Jesus. Então, através do seu ensinamento, através da sua palavra, ele vai aperfeiçoando. E esse aperfeiçoamento nos vai fazer chegar à estatura de um varão perfeito, da forma que Deus nos criou, da forma que Deus permitiu que estivéssemos nesta terra, nesta vida, com a sua formosura, com a sua imagem. E ao longo do tempo nós perdemos, mas agora Deus nos dá uma nova chance, através do seu Filho Jesus Cristo, nos dando o direito do perdão e da misericórdia. Então, meu querido, minha querida, diante dessa reflexão, diante desta passagem, diante deste comentário que eu estou fazendo, não perca a oportunidade do direito de retornar a Deus através de Jesus Cristo. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, através do caminho que é Jesus, você vai entender que a verdade de Deus será revelada a você. E ao longo dessas revelações, você vai se aperfeiçoando até chegar o dia de adquirir novamente o direito da vida eterna. Porque quem nos garante o direito agora é Jesus, o Filho de Deus. Ele disse: eu vim para te dar vida e vida com abundância. E tereis o direito da coroa, tereis o direito da vida. Porque, amados irmãos, queridos amigos, colegas de trabalho, você que me assiste do outro lado, chega de perder o nosso direito. Nós perdemos o direito de ter uma saúde, perdemos o direito de ter uma vida financeira abençoada, perdemos o direito de ter uma família abençoada. Quantos direitos nós temos perdido? E Jesus veio para nos guiar, Jesus veio para trazer-nos um caminho, uma direção que nos conduzirá aos céus, conduzirá a Deus. E diante dessa conduta que é Jesus, que nos dirigirá, que nos vai dirigir a nossa vida, Ele vai nos ensinando. E vamos tomando forma de um homem, de uma mulher, um varão perfeito, com todos os direitos. Com todos os direitos que Deus ele nos deu. Então, querido, não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Abrace o direito. Abrace a vida. Abrace o caminho que é Jesus. E diante deste caminho que é Jesus, nós vamos nos aperfeiçoando para ter o direito da vida eterna. E entrarmos na glória sempre, como diz a palavra, glorificando, adorando e bendizendo. Então, meu querido, tenha uma vida de vitória, tenha uma vida de bênção, olhando para Jesus, que é o consumador da nossa fé. E esta fé em Cristo Jesus nos dará, nos garantirá o direito que nós havíamos perdido, garantirá o direito da vida eterna. Então se aperfeiçoe na palavra, se aperfeiçoe no conhecimento e na graça do Filho Jesus Cristo. Deus abençoe, meus queridos, até um próximo vídeo. Deus abençoe, forte abraço.